Ferreira com frase de efeito. Nunca! Desafio aqui, meu. Você viu aqui a opinião do Samuel Ventura com uma frase de efeito? Divino Gonçalves com uma frase de efeito? Brandão Porco, não existe isso, irmão. Vai sair, espírito maligno! Aí você acorda de manhã, meus amigos, e se depara com mensagens tipo essa aqui, ó. E aí, não vai comentar a respeito do palco político que se tornou a CONAMAD? E vários vídeos, olha o exemplo desse aqui, dá uma olhada nisso. Momento de prestígio para Goiás. Aliás, 2 prestígios que nós vivemos aqui nesse dia de hoje. Primeiro, a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, promover aqui essa convenção que ao mesmo tempo que celebra aí um centenário dessa importante instituição brasileira, estar aqui prestigiando e mostrando a força da evangelização no nosso estado e da liderança, principalmente do Bispo Oídes. E ao mesmo tempo... Esse cara, ele é o governador em exercício, pelo fato da saída do governador, né, o Caiado, que está na pré-campanha para presidente da República, e esse aí entrou no lugar. E ao mesmo tempo vivenciarmos e presenciarmos aqui um primeiro movimento de apoio significativo àquele que será o próximo presidente da República, que é o nosso sempre governador Ronaldo Caiado. Tanto é um dia de alegria e que eu tenho certeza que ficará marcado aí na história de Goiás e do Brasil, porque a partir de hoje nós estaremos aí seguindo firme ao lado do nosso próximo presidente da República, Ronaldo Caiado. Sorriso lá na orelha, né? Por quê, meus amigos? Porque a Assembleia de Deus Madureira, ela se tornou um fenômeno na internet chamado Nação Madureira. E esse sorriso no rosto quer dizer o seguinte, que ele recebeu o apoio disso aqui, ó. Nação Madureira atinge 42 mil templos e 4 milhões de fiéis sobre o comando do pastor e bispo Samuel Ferreira. E isso brilha o olho do cidadão que está em busca de voto, meus amigos. E eu já comentei a respeito do posicionamento aí da Assembleia de Deus Madureira, só você procurar que você vai entender que o posicionamento para Caiado não é de hoje, buscando o centrão quase que esquerda, mas também agradando a galera da direita. Meus amigos, é um balaio de gato esses posicionamentos que você não tem noção. Mas o Caiado não esteve só na Madureira também. Adivinha onde ele esteve? Juntamente com o Cacique Velho na outra Assembleia de Deus Missão, conhecida também como Assembleia de Deus Belém, São Paulo, onde a família Bezerra da Costa comanda. E a notícia diz o seguinte: o governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, visitou na tarde de quarta-feira a liderança da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB. A outra é a CONAMAD, essa aqui é CGADB. Em São Paulo, ele foi recebido pelos pastores José Wellington Costa Júnior, presidente da entidade, da CGADB, né, da convenção, e também pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o pai do outro Bezerra aí, o qual esse é o conhecido aqui como Cacique Velho, presidente de honra do Gabinete das Assembleias de Deus, sede Ministério Belém. E durante o encontro, Caiado apresentou ações do seu governo em Goiás e falou sobre o cenário político do país. Lembrando que o Caiado foi recebido no gabinete. Já o Flávio Bolsonaro foi recebido numa reunião de lideranças, quase que uma mini convenção estadual, né? Os líderes de São Paulo presentes, e o Flávio foi recebido, teve oportunidade. Então a gente entende que a Assembleia de Deus Ministério Belém está mais para o lado do Flávio, que também não deixa de ser tudo farinha do mesmo saco quando se fala de política, e a Nação Madureira declaradamente apoiando aí, sem deixar dúvidas, né, o senhor Ronaldo Caiado. Ou seja, Caiado com caiados lembra uma passagem bíblica, né? Sepulcro caiados. E muita gente comentando que a CONAMAD virou um palco político, cara. Muita gente mandando para mim comentários a respeito disso, e eu não tiro a razão dessas pessoas. Não é uma visita secreta buscando apoio e o pastor se comprometendo nos bastidores.
Mas é microfone, cara, é holofotes, é sinalização pública de apoio. E nós sabemos que a intenção das convenções nesse ano, tanto em qualquer estado do Brasil, a intenção vai ser demonstrar apoio e procurar eleger um candidato. Não importa a convenção, não importa o estado. E assim eles estão fazendo. Enquanto na CONAMAD o apoio aí é bem aberto, né, escancarado, só falta reconhecer o pastorado do Caiado, né, ungir ele a bispo, sei lá o quê. Do outro lado, a CGADB, com a liderança do cacique velho, né, o José Wellington Bezerra, o mesmo Caiado aparece, mas aparece no gabinete, diferente do Flávio Bolsonaro, como eu falei, aonde mostraram um apoio mais escancarado para o Flávio Bolsonaro. E como é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, que busca levar as pessoas a ter uma comunhão com Deus, eles têm que receber todo mundo, mas fica nítido o apoio ao principal. E com certeza a cobrança dos liderados, dos demais pastores e membros dessas convenções, vai ser cobrada para impor o candidato escolhido. Mas, democraticamente, eles são obrigados a receber todo mundo. E daí, claro, aquele que recebe-se num culto, numa reunião fechada de obreiros, de liderança, no caso aqui uma convenção, fica claro que é aquele candidato, o candidato escolhido pela denominação. E uma coisa que chama atenção, a tal nação madureira, que está sob a liderança aí do bispo Samuel Ferreira, com um número gigantesco, né, de 42 mil templos e 4 milhões de fiéis, presença forte de pessoas e muita gente comemorando o crescimento, né, da nação madureira. E não dá para negar que é fato esse crescimento, mas esse crescimento seria para quê? Essa é a pergunta que fica. Porque se fosse para transformação real, você veria mais impacto, meus amigos, de transformações no Brasil. Mas o que a gente percebe? Percebe um impacto de articulação política. Cara, olha o tamanho do negócio e o impacto que trariam se o foco, se a energia, se o dinheiro fosse gastado para transformar pessoas. Mas não é. A gente sabe que não é, cara. O que aparenta aí, olhando, né, as imagens principalmente, é influência, projeção de poder. E quando se fala de projeção de poder, de influência, aí me vem aquele vídeo, até vou colocar aqui para vocês. Bispo Samuel Ferreira fala sobre o perigo dos pastores que vivem de frases de efeito e chama a responsabilidade. Olha a contradição e a hipocrisia aqui, cara. Nós queremos pregadores simples, mas cheios da unção de Deus. Queremos um evangelho simples, mas cheio da unção de Deus. Agora pergunte a ele se ele vive essa simplicidade do evangelho, com seus carros de luxo na garagem. Meus amigos, vamos parar por aqui, né? Em frase de efeito. Nunca! Que desafio que você viu aqui a opinião do Samuel por uma frase de efeito? E viram mostrar por uma frase de efeito? Falando não corpo, não existe isso, irmão. Nós não vamos autorizar. Brigue, faça, vá para onde quiser. A Assembleia de Deus não vai mudar. Aqui tem poder de Deus, palavra viva e, acima de tudo, simplicidade do Evangelho. Aí o contraste, né, cara? O cara falando, proibindo frase de efeito e atrás dele uma mega foto, cara, gigantesca, num telão gigante e ostentando presidente executivo. Isso aqui a piada vem pronta, cara. Irmãos em cima de homens. Nós queremos pregadores simples, mas cheios da unção de Deus. O discurso até é bonito, né? A simplicidade do evangelho, enfim. Só que atrás dele, cara, esse telão gigante aí, com a própria imagem dele sendo exibida, percebe a hipocrisia, né, cara? Vamos pegar mais leve, talvez, o contraste. Criticar
criticando o marketing dos pregadores que usam frase de efeito, que é uma vergonha. Inclusive aqui no meu estado tem o apóstolo das frases de efeito, chamado Luiz Hermínio do Mevan, que é o cara que mais disseminou frase de efeito no Brasil, que essas frases nada mais é do que uma forma de fazer marketing do evangelho, da palavra. Mas aqui no caso a hipocrisia é tão grande, cara, que o cara critica o marketing dentro de um cenário onde o marketing está sendo feito maior. Ou seja, você não pode usar frase de efeito, tem que ser a simplicidade do evangelho. Mas ele pode ostentar um telão gigantesco com a sua imagem. Para você que não entendeu, meu amigo, é como se tu estivesse dentro de um camarote VIP da alta elite e você abrisse a boca dizendo que não gosta de ostentação. É mais ou menos por aí. No final da história, cara, o que a gente vê não é só a religião preocupada em transformar vidas, pessoas, mas o que a gente vê aí é posicionamento, cara. É disputa de poder, é disputa de espaço. Usam o contexto da igreja para colocar um candidato que vai beneficiar eles. E quando eu digo eles, não é nem você, cidadão brasileiro, cara. É ele. É a instituição, blindagem. Você já procurou saber quanto essas Assembleias de Deus devem para o governo, mesmo sendo entidades sem fins lucrativos? E você só é usado como massa de manobra, como capital eleitoral. O candidato chega numa convenção dessa, ele olha o seguinte, tem 4 milhões de fiéis, e ele triplica isso, e o olho brilha. O potencial de voto dentro dessa instituição é gigantesco. O candidato querendo poder, o bispo líder querendo poder, os liderados trabalhando também para alcançar o poder, chamar a atenção, mostrar que está junto por jogo de interesse. Da mesma forma, no final da história, meu amigo, quem se lasca, quem é só usado é você e o seu dinheiro no final da história. E eu deixo uma pergunta para você bem interessante, para você que talvez não parou para analisar. Você realmente tem certeza que está seguindo uma mensagem de esperança? Você está seguindo uma mensagem de transformação, a mensagem da cruz? Ou você está simplesmente seguindo uma estrutura de poder? E digamos, meus amigos, uma estrutura de poder muito bem arquitetada, muito bem estruturada, muito bem trabalhada, moldada com uma certa humildade, moldada com aparência de coisa boa, preocupada com a sua vida, com a sua salvação. Mas no final das contas, a preocupação aqui é só egoísmo e o resto que fica é hipocrisia. Eu encerro dizendo pra você, cara, que a corrupção política, essa nojeira que a gente viu, estamos vendo nesses últimos dias, ela se impregnou dentro da igreja também, e não é de hoje, tá? Isso aí é dinheiro que vai, dinheiro que vem entre eles e você não fica sabendo de nada. E a igreja, que um dia foi vista como referência da fé, hoje se tornou isso aí, cara, um curral eleitoral disfarçado de igreja, muita gente ainda glorificando e dizendo que Deus está no controle, virou simplesmente massa de manobra nas mãos desses picaretas da fé, manipuladores que... Cara, vai por mim, essa gente nunca fez nada pelo reino, pegaram tudo pronto. Essa é a verdade. Eu só torço e peço que Deus nos livre, cara, todos os dias da mão desse povo. Ajuda a divulgar o nosso trabalho. Para você que pediu para nós comentarmos, hoje acordei com vários pedidos a respeito desse assunto aí. Agradeço a cada um de vocês. Me segue nas demais redes sociais. Se não é inscrito do canal aqui também, se inscreva. Deixa o seu joinha que é importante, ajuda a hypar. E se não me segue nas demais redes sociais, estou em todas as outras. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil, um mundo melhor.